Então, gente, vamos lá calcular a nossa questão de probabilidade número 1 das atividades de vocês, onde dizia que um casal deseja ter 3 crianças, sendo a primeira menino e as 2 últimas meninas. Qual a probabilidade disso acontecer? Qual a probabilidade de nascer primeiro um menino e depois 2 meninas? Como aqui deu a ordem de acontecimento, nós não precisamos fatorar. Tá? Então, como que seria? Nós temos um casal que deseja ter 3 filhos, tá? Isso aqui pode aparecer em heretogramas para vocês, por isso que a professora está fazendo aqui. Então, nós temos que a probabilidade é igual ao número de eventos favoráveis, que são os que e as chances possíveis que podem acontecer. Eventos sobre as possibilidades, tá? Então, nós temos que observar o quê? Observar a ordem de eventos que a professora já falou. Nesse caso, o primeiro é um menino e depois são 2 meninas. Então, nós podemos calcular da seguinte forma. Para ter, a probabilidade vai ser igual. Para ter um menino em uma das gestações, em uma das 3 gestações, é de 1/2. Essa é a chance de ter um menino. E para ter 2 meninas, primeiro nós vamos analisar o seguinte: para ter uma menina, quanto que é? Também é 1/2. Mas eu quero saber de 2 meninas, então eu vou levar isso aqui ao quadrado, tá? Então vai ser elevado na potência 2. A probabilidade de eles terem, no caso, a primeira gestação, um menino e as 2 últimas meninas vai ser 1/2 vezes, aqui seria 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4. Então, vezes 1/4. Aqui das chances de serem meninas e aqui das chances de ser menino. A probabilidade nesse caso vai ser 1 vezes 1, 1, 2 vezes 4, 8. 1/8. Essa é a chance, tá? 1 em 8 possibilidades de o primeiro ser menino e as outras serem meninas. Para passar isso aqui para porcentagem, é fácil. Nós temos que multiplicar por 100 esse valor aqui. Aqui embaixo seria como se tivesse 1. E aí nós passaríamos então isso aqui para porcentagem. Que nesse caso aqui ficaria 12,5%, tá? Mas a questão não pediu em porcentagem, mas vocês têm que observar que às vezes ela pode vir com porcentagem para vocês analisar. Então, vocês vão ter que conseguir chegar num cálculo aqui para depois transformar em porcentagem e ver nas opções, tá bom? Vamos para 2. A 2 dizia qual a probabilidade de um casal de heterocigotos para um par de alelos ter um descendente do sexo feminino e homozigoto dominante. Então, nós temos 2 eventos nesse caso aqui. Um para ser menino, menina, e o outro para ser homozigoto dominante. Então, vamos calcular. Nesse caso aqui, nós temos um casal heterozigoto e ele quer saber qual a possibilidade de ser uma filha homozigótica dominante. Como que nós vamos calcular? Vocês vão fazer tanto por aquele método do chuveirinho que passou no vídeo, ou então pelo quadro de Pinel, que a gente diz que é o jogo da velha lá que nós falamos, tá? Azão, azinho, azão, azinho da mãe, vamos cruzar, vai dar azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Então, aqui, para ser menina, a possibilidade, né, a probabilidade de ser menina é de 1/2 numa gestação, porque pode ser ou menina ou menino, vezes a possibilidade de ela ser dominante, tá? Homozigota dominante. Para ela ser homozigota, nós vimos aqui no cálculo que é 1 em 4 possibilidades. Então, aqui vai ser 1 em 4 possibilidades de ela ser
homozigótica dominante. Depois é só calcular o número de eventos, que é o evento para ser menina, vezes o evento para ser homozigótica. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 4, 8. Por incrível que pareça, deu o mesmo resultado da número 1. A número 3 está falando o seguinte: um casal tem 5 filhas. Então, eu tenho um casal e eles têm 5 filhas. 1, 2, 3, 4, 5. E eles querem ter um outro filho, tá? Qual a possibilidade, qual a probabilidade de esse daqui ser masculino? Gente, para todas as gestações, a possibilidade é de 1/2. Então, a pergunta para esse aqui, se é masculino ou feminino, também vai ser 1/2. E isso aqui era a resposta. Todos eles, a chance é de 1/2. Então, o último, para ser um menino, a chance também vai ser de 1/2 ou então 50%. Diferente da outra questão, a questão 4 está dizendo que em uma família planejada para 3 filhos, né? Qual a probabilidade de todos serem do mesmo sexo? Então, um casal, ele pretende ter 3 filhos. Qual a probabilidade de todos serem do mesmo sexo? Nós temos que calcular as possibilidades. Então, vamos lá. Para ser do sexo masculino ou feminino, na primeira gestação é de 1/2. Na segunda, 1/2. Na terceira, 1/2. Nós temos que multiplicar tudo isso aqui por 3 para saber a eventual possibilidade de todos nascerem do mesmo sexo. Então, vamos lá. Um vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E nós temos o mesmo valor também, tá? 1/8. Para serem, a chance é de 1/8 para ser todos do mesmo sexo. Ou todos femininos, ou todos masculinos, tá? Gente, questão 5. A questão 5 é que mais erraram, tá? Na resolução que a professora pôde observar. Então, vamos lá. Considerando o albinismo uma doença recessiva. Então, ele é recessivo e nós já sabemos que o albinismo é azinho, recessivo, tá? É uma doença recessiva. Temos um casal com pigmentação normal e que são filhos de pais com pigmentação normal. Então, vamos interpretar isso aqui num heredograma. Nós temos um casal, tá? Com pigmentação normal de pele e eles são filhos de outros casais, né? Com pigmentação normal de pele também. Meu desenho aqui ficou meio estranho, mas vamos lá. Tá? Eu tenho um casal que são filhos de pigmentação de pele normal. Vamos continuar aqui. Porém, o casal apresenta irmãos com albinismo. Este casal aqui, eles têm irmãos com albinismo. Então, significa dizer que esse aqui, né? Aqui, ó. Ela tem um irmão com albinismo. E ele aqui também tem um irmão com albinismo. Ali não falou o sexo, mas eu tô colocando que é homem nesse caso, tá? Desenhei outro para ficar mais bonitinho aqui, tá? Então, vamos lá. Um casal que tem pais também para pigmentação normal de albinismo, para albinismo. A gente sabe que o albinismo ele é recessivo, então ele é azinho. Qual a possibilidade desse casal aqui ter 2 filhos? A professora não quis dizer que era filhos do sexo masculino. 2 filhos, tá? Que fossem albinos também. Qual a possibilidade de eles aqui terem um casal albino? Então, primeiro nós vamos ver aqui os genes. Então, vamos lá.
Nós temos um casal que tem pigmentação normal de pele albina. Então, ele é dominante. Porque nós sabemos que o albinismo é azinho. Ele é dominante. E os pais deles também têm pigmentação normal para a pele. Então, eles são dominantes. Mas eles aqui tiveram filhos que eram recessivos, que é azinho. E esse azinho aqui, obrigatoriamente veio um da mãe e um do pai. Esse aqui também, Esse aqui também, obrigatoriamente, veio um da mãe e esse aqui veio um do pai. Então, já descobrimos os genes dos pais aqui. Então, é azinho. Só que esse aqui nós não conseguimos definir. Por quê? Nós temos 3 possibilidades de ter pigmentação de pele normal, que vamos calcular aqui, o azinho e azinho. Então, ficaria assim, azão, pigmentação normal de pele. Azinho, pigmentação normal de pele. Azinho, pigmentação normal de pele. Azinho, gene recessivo, albino. Então, para a filha desse casal aqui ser heterozigota, nós temos, e para pigmentação normal de pele, nós temos 2 possibilidades em 3. Então, para ser heterozigota com pigmentação normal de pele, nós temos 2 chances em 3. E isso aqui se repete para o homem, para o marido. Então, por isso que aqui vai ser 2/3 para pigmentação normal de pele. Aqui também 2/3 para pigmentação normal de pele. E heterozigoto, tá? Então, aqui vamos calcular o heterozigoto, porque é o que a questão está pedindo, qual a probabilidade de os filhos serem albinos. Vamos lá. Se nós calcularmos aqui, fazemos o quadro de Pinet, que é o jogo da velha, nós vamos ter isso aqui, tá? Nós estamos cruzando esse casal aqui, nós vamos ter, então, azinho. A possibilidade de um filho ser albino é de 1 em 4 possibilidades, tá? 1 em 4 possibilidades. Então, para ter um filho albino, é 1 em 4 possibilidades. E para ter o segundo filho albino, também vai ser 1 em 4 possibilidades. Então, eu posso elevar isso aqui também na potência 2. Porém, aqui nós ainda, para saber a possibilidade geral, nós vamos ter que calcular o 2/3 de o pai ser heterozigoto, vezes o 2/3 de a mãe ser heterozigota, vezes as 2 possibilidades de o filho ser albino. Então, ficaria da seguinte forma. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. E aqui nós vamos colocar o resultado. Então, a professora aqui já calculou para vocês, né? 4 vezes 1, o 4 saiu desse cálculo aqui. O 9 saiu deste cálculo aqui. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 1 saiu do 1 vezes 1, que aqui seria vezes 1, porque são 2 filhos, né? E vezes 4 ali. 4 vezes 4, 16, que é igual a 4 sobre 44. Aqui tirei, dividi, né? Para chegar a um valor mínimo que poderia chegar aqui. Então, 4 dividir por 4 deu 1. 144 também dá para dividir por 4, então cheguei a 36. Uma chance em 36 possibilidades, tá? De um evento, né? Em 36 possibilidades de ter 2 filhos albinos. Azinho, tá? Gente, pode ser que apareça para vocês dessa forma aqui, tá? Para vocês interpretarem. Então, prestem bastante atenção nessas aulas. Turma, questão 6, então, é a seguinte. Fala que Joana